Meus amados e amadas, em pé, vamos abrir a palavra de Deus em João 8. Eu lerei o verso 12. João 8, verso 12. Dona Osmira, é uma alegria tê-la de volta na sua igreja. Estamos vendo as boas coisas que o Senhor tem realizado em sua vida, minha amada. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. A igreja acompanha com interesse e atenção a leitura da palavra do nosso bom e eterno Deus. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que Deus abençoe e aplique poderosamente a sua palavra aos nossos corações. Amém. A igreja pode sentar. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista João, é um evangelho singular, porque 90% do que está escrito neste evangelho não encontramos nos outros evangelhos. 10% encontramos. João, o discípulo amado, em quem Cristo reclinou a cabeça. João foi o discípulo escolhido por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário para ser aquele que iria cuidar da sua mãe, naquela adoção bilateral. Eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. João era um discípulo extremamente achegado ao Senhor Jesus Cristo. Um relacionamento excepcional. Por isso, João tinha informações privilegiadas sobre o Senhor Jesus Cristo. João observava de maneira diferente as atitudes do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele escreve esse evangelho tão poderoso, tão rico, tão diferente. Ele não chama os milagres de Cristo de milagres. Ele chama de sinais. Sinais do grande poder que estava em Jesus Cristo. E ele começa o seu evangelho, aliás, o evangelho de Cristo, escrito por João, de uma forma extraordinária, grandiosa. Diferente dos outros evangelhos, ele não vai mostrar a infância do Senhor Jesus Cristo. Ele começa logo colocando a grandiosidade de Cristo diante dos nossos olhos e nas suas palavras. Ele vai logo afirmar que o Senhor Jesus Cristo é o Logos, é o próprio Deus, é o Verbo de Deus, o Logos. Ele estava no princípio com Deus, o princípio da criação do mundo e do ser humano. Portanto, pré-existente a toda a criação, incriado, poderoso. Ele encarna. A teologia de João é uma teologia grandiosa. Ele encarna, que os outros evangelistas vão dizer: Cristo nasceu. Mas além de encarnar, e aí a particularidade de João, ele habita entre nós. Não só encarna, mas ele com prazer, com interesse, permanece conosco durante 33 anos. Mas tem um fato neste relacionamento de João com o Senhor Jesus Cristo que impactou o evangelista. E ele é recorrente nesse primeiro capítulo, especialmente do verso 1 ao verso 14,
nós lemos aqui, é a luz que está em Jesus Cristo. Impacta João, de tal forma que João repete, verso 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Verso 5, a vida estava nele, a luz resplandece nas trevas. Verso 7, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Verso 8, ele não era luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz. Verso 9, a saber, a verdadeira luz. A luz de Cristo impactou João. E ele retoma essa questão da luz no capítulo 8. Aliás, João Batista é o único que vai trazer as autoafirmações de Cristo sobre ele mesmo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdade, o caminho e a vida, e eu sou a videira verdadeira. 7 autoafirmações sobre o Senhor Jesus Cristo. E aqui encontramos, cronologicamente, a segunda autoafirmação do Senhor Jesus Cristo. De novo lhes falava Jesus, dizendo, porque ele já tinha falado antes, que ele era a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Há 3 particularidades nesse versículo. Apesar de ser um livro carregado de luz, que emana luz, ele não deixa de falar nas trevas. Ele não vai fazer apologia às trevas, meus amados, e percebam que são as trevas. Plural, são muitas. Mas ele vai dizer para nós que elas existem. Ele vai dizer para nós que nós devemos ter cuidado com as trevas. Ele vai dizer para nós que ele tem um interesse grandioso pelo efeito das trevas nos seres humanos. Trevas, meus amados, na palavra de Deus, não é só a ausência de luz. Não. É a presença devastadora do pecado em nossas vidas. As trevas que foram introduzidas por Satanás. As trevas que embotaram a mente da imagem e semelhança de Deus que somos nós. As trevas que quebraram esse vínculo espiritual que nós tínhamos com Deus. As trevas que nos traz 2 mortes, a morte espiritual e a morte física. Trevas, meus amados, que estão tomando conta do mundo, tomando conta desta cidade, tomando conta desse estado. Nós aprendemos no último sermão que eu preguei nesta igreja, que Davi faz um diagnóstico perfeito do impacto devastador das trevas na vida do ser humano. Ele lá vai nos dizer, e eu relembro para a amada igreja, que as trevas tiram a condição perfeita do pensamento humano, que as trevas trazem enfermidades para o ser humano, que as trevas vai quebrar o relacionamento do ser humano com outros seres humanos, especialmente com seus amigos e com a sua família, e também com Deus.
que as trevas deixam o coração do ser humano sem bater de forma uniforme, que as trevas tiram o sossego eterno que foi colocado em nossas vidas. Não havia, meus amados, no plano primeiro de Deus, a morte para nós. Quem trouxe a morte para o ser humano foi o pecado, as trevas, permitida por Deus. Do pó viestes, para o pó voltarás. São palavras de Deus. Mas quem trouxe essa morte foi Satanás. Meus amados, ontem nós tivemos aqui uma tarde e noite gloriosa. Passamos aqui de 4 da tarde até 9:30 da noite com um grupo de jovens, quase 30 jovens, organizando a Federação de Jovens do Presbitério Oeste de Fortaleza. Eu fiquei emocionado com aquele momento. Lembrei de 30 anos para trás. Mas esta não é a realidade dos jovens do nosso país. A palavra de Deus diz que a condução correta do jovem é a alegria. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Nós não estamos mais encontrando alegria nos jovens. Os jovens hoje são motivo de descrença, de violência, de pecado, de morte. Agora mesmo há um frenesi no nosso país, querendo diminuir a idade penal. Ajudando as trevas a conseguir a sua vitória. Porque não é a lei que vai resolver esse problema dos jovens, meus amados. Não é a lei. Nós já temos leis em abundância nesse país. A gente entende que a população brasileira, na vontade de fugir da violência, procura esta solução, mas não é a solução para este país. A solução deste país é o Senhor das luzes, Jesus Cristo, aleluia. É Ele que vai tirar os jovens dessa condição de pecado que eles se encontram. E nós temos esta luz em nós. E precisamos, meus amados, levá-la para esses jovens. Um exemplo apenas do efeito destruidor dessas trevas. Está aqui no texto bíblico. Não andará nas trevas. Precisamos, meus amados, tomar posse deste conceito de trevas. Não apenas para ficar dizendo que as pessoas estão nas trevas, mas especialmente para apresentar a elas aquele que vai tirá-la das trevas, Jesus Cristo. E como o salmista disse, meus amados, ele disse que há uma solução para isso. Ele disse que o Senhor Jesus Cristo é a sua salvação, e Ele corre, e Ele quer resolver isto. Aí vem a grande afirmação do Senhor Jesus Cristo sobre Ele mesmo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Cristo aqui usa as mesmas palavras do Deus Pai no Antigo Testamento.
Eu sou. A primeira pessoa, meus amados, é uma pessoa grandiosa. Conota para nós a convicção que temos de realizar uma tarefa. Eu não vou delegar minha tarefa para outra pessoa, eu vou fazer. Não há coisa mais excepcional quando nós lançamos um desafio para alguém e aquela pessoa se levanta e diz: eu vou fazer. E é isso que Cristo está dizendo aqui. Cristo está afirmando que Ele tem um interesse grandioso em resolver o problema das trevas do ser humano. Ele não enviou seus anjos, seus serafins, seus querubins, seu exército. Ele não capacitou homens e mulheres para resolver os problemas das trevas. Ele mesmo se empenha em enviar ao mundo. E aí nós precisamos nos perguntar por que esse interesse grandioso de Cristo pelas trevas. O próprio Deus, Ele se lança nessa jornada, Ele se interessa, e Ele encarna, e Ele habita. Eu sou a luz do mundo. Ele quer pessoalmente resolver, sabe por quê, meus amados? Porque Ele sabe do efeito destruidor na sua imagem e semelhança. Ele sabe e entende o gemido que sai do nosso corpo, das nossas enfermidades, das nossas dores, dos nossos problemas. Ele escuta, Ele sabe a profundidade. Ele não suportou, meus amados, lá nos altos céus. Ele deixou a sua zona de conforto, Ele estava ao lado do Pai e veio até cada um de nós para nos salvar. Não podemos, meus amados, esquecer isso. Isso deve ser motivo de lembrança diariamente em nossas vidas. Por que que eu estou protegido das trevas? E aí, eu estou nessa igreja já há 5 anos, e não me chegou relatos, porque às vezes a gente acha que as trevas é só a realização do pecado. Não, meus amados. As trevas também traz violência para nós. E não me chegou aos meus ouvidos pessoas desta igreja que foram vítimas de violência. E se foram protegidas por Deus. E às vezes nós fazemos disso fato comum na nossa vida, meus amados. Nós chegamos aqui hoje numa tranquilidade, numa paz excepcional. Sabe por quê? Por causa das luzes do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém saiu hoje de casa pensando que ia ser assaltado, pensando que ia acontecer alguma coisa fora do comum com vocês? Pode até ter pensado, né? Mas Cristo estava dissipando as trevas. Tudo que Satanás planejou para nos destruir hoje não aconteceu por causa da luz do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, meus amados. Mas vamos lembrar disso todos os instantes da nossa vida. Nós vamos voltar para nossas casas em tranquilidade. Nós vamos dormir em tranquilidade. Nós vamos acordar amanhã e vamos para os nossos empregos em tranquilidade. Porque a luz do Senhor Jesus Cristo está conosco. Só Ele, Cristo, pode iluminar a alma, conduzindo-a ao destino celeste.
O nosso destino, quando nós fomos criados, era os céus. O pecado veio e destruiu esse caminho. Cristo vem e reconstrói esse caminho, iluminado, perfeito, mas só com Ele nós poderemos chegar aos céus. Só Ele, Cristo, afasta as trevas do pecado. Só Ele, Cristo, nos conduz no caminho eterno. Só Ele, Cristo, nos afasta dos pecados que nós queremos cometer. Só Ele, Cristo, nos livra de todas as mazelas que têm origem no pecado. Só Ele proporciona a vida pela iluminação do Espírito. E aqui o texto está falando da ressurreição espiritual. Na palavra de Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. Esta palavra de Cristo está falando sobre a ressurreição da carne. Mas aqui é a ressurreição espiritual. Nós sabemos que há essas duas ressurreições. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos ressuscita espiritualmente. Nós estávamos mortos, e agora nós andamos iluminados pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo ensina a Timóteo, o jovem pastor, reavivas o dom de Deus que há em ti. Quem nos dá o dom? O Espírito Santo. Que tempo nós estamos vivendo? O tempo do Espírito Santo. Ele é o Consolador. Cristo foi e deixou entre nós o Espírito Santo. Será que achamos que conseguimos andar altaneiramente neste mundo com essas perninhas que nós temos aqui? Não, meus amados, muitas vezes a gente acorda de manhã, elas estão cansadas, doendo, sem força alguma. Às vezes nós acordamos de manhã e é melhor ficar deitado mais um tempinho para ver se essas dores vão embora. Sabe que mazela é essa? Do pecado. O pecado trouxe essa canseira nas nossas vidas, esse incômodo. Essa coisa horrível que nos dá preguiça. Sabe por que nós andamos? Só Ele proporciona a vida pela iluminação do Espírito. Só Ele dá força novamente à alma, meus amados. O problema do ser humano é na alma. O sopro da vida de Deus lá no Gênesis foi na alma. Satanás veio e atacou a nossa alma. A nossa alma está nas trevas, estava, mas Cristo veio e colocou novamente a nossa alma na luz. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Percebam, meus amados, eu sou a luz do mundo, e aqueles que me seguem terão a luz da vida. Esta luz agora ganha uma qualidade. Não é uma luz qualquer. É uma luz que tem em si a capacidade de trazer à vida novamente um ser humano que estava morto em seus delitos e pecados. E aqui temos duas vertentes. A primeira para a nossa vida cristã. Cristo vai afirmar, o próprio Cristo, que nós somos a luz do mundo. Como pode isso? Cristo está afirmando: eu sou a luz do mundo. E ao mesmo tempo ele diz que nós somos a luz do mundo. Esta luz, meus amados, foi colocada em nós por Cristo.
Ela não é uma luz portável, como esse celular, que leva o celular para qualquer lugar, quando vai dormir, coloca lá e acabou-se. Não. Esta luz está dentro de nós, nos iluminando, nos mostrando os caminhos que nós devemos seguir na nossa vida cristã. Não há vida cristã em abundância sem a luz do Senhor Jesus Cristo. Não há. É uma vida pífia. É uma vida cheia de mazelas. É uma vida sem perspectivas do amanhã. É uma vida de dificuldades financeiras. Dificuldade financeira não vem de Deus, porque é dele todo ouro e toda prata. Dificuldade financeira vem das trevas, não do Senhor Jesus Cristo. Mas também para aqueles que não estão na luz. O famoso farol. A gente faz muita apologia aos homens do mar daqui, né, dessa igreja. Estou notando isso. Meus amados, a luz do farol, ela não vem de outro local. Ela está no próprio farol. E para que serve o farol? Para evitar que navios se despedacem nas rochas, se destruam ou fiquem atolados em bancos de areia. Mas nós não podemos ser como aquele farol que fica na costa, que os navios veem de longe. Nós não podemos ficar fincados no chão como aquele farol, parado, estático. Nós temos que ir até os navios que irão naufragar. Nós temos que ir até os seres humanos que estão nas trevas. Nós temos que ofuscar os seus olhos. Nós temos que iluminar as suas vidas, meus amados. Quantas pessoas estão se destruindo por causa do pecado. E nós sabemos a solução. Nós somos como João Batista, que foi à frente. O Senhor Jesus Cristo um dia voltará e pedirá conta a cada um de nós dessa responsabilidade de sermos luz e sermos sal da terra. Um farol que tem vida própria, um farol que não é estático, um farol que caminha no meio do povo, um farol que caminha no meio dessa cidade, um farol que leva alegria para as pessoas, um farol que vai ser seguido. E as pessoas estão ávidas de Jesus Cristo, meus amados. Às vezes a gente leva a palavra de Deus, fala simples, porque o Evangelho é simples, e meses depois, aquela palavra ainda continua reverberando. A luz de Cristo é tão poderosa que ela continua viva, e as pessoas chegam para você pedindo mais informação sobre Cristo. Meus amados, Cristo é exemplo para nós. Está quente aqui. Aqui dentro está quente. Mas parece um berço esplêndido para nós. Nem o calor nos faz levantar desses bancos para pregar o Evangelho. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Quem me segue
não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meus amados, hoje Cristo está aqui com a sua luz. Você não pode sair daqui sem levar esta luz em você. Esta luz que vai trazer paz, tranquilidade, vai evitar que você ande nos caminhos maus, vai tirar você do poço de perdição. E eu quero desafiar a igreja. Ela não só elimina o pecado, mas ela vai eliminar as mazelas trazidas por Satanás na vida de cada um de nós. Se tem alguém aqui que está precisando desta luz maravilhosa de Cristo, este é o momento de recebê-la. Não há constrangimento, meus amados, levante daí. Ou se você recebeu essa luz já, vem aqui à frente, para que Cristo veja que o farol está em você. Aleluia, aleluia. Quem mais quer receber essa luz grandiosa? Quem mais quer afirmar que o Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo? Quem mais quer destruir as mazelas que estão destruindo a sua vida? No aspecto espiritual, físico, emocional, falta de perdão, falta de riquezas, falta de abundância em sua vida. Você vai sair daqui como um luzeiro. Todos que estão aqui hoje, não só aqueles que se levantaram, eu creio nisso. Coloque diante do Senhor Jesus Cristo que há uma parte na sua vida que as trevas estão dominando. E Cristo não quer isso para a sua vida. Cristo quer luz e abundância na sua vida. Ainda há tempo, meus amados, hoje é o dia da luz. Não a luz comum, aleluia. Ainda há tempo, ainda há tempo. Cristo está chamando cada um de nós para receber a sua preciosa luz esta noite. E você não andará mais nas trevas. Não é só no pecado, não é só produzir o pecado na sua vida, mas é corrigir, meus amados, todas as mazelas destruidoras trazidas pelas trevas neste mundo. Seja um luzeiro para você esta noite, meus amados. Ilumine o seu caminho, ilumine a sua vida. Porque Cristo está dizendo para você, o próprio Cristo, num amor indizível, numa vontade imensa de trazer a paz para o seu coração. Eu sou a luz do mundo e todos nós que estamos seguindo esta luz esta noite, não vamos mais andar nas trevas, aleluia. Pelo contrário, teremos o cumprimento da palavra de Deus e da promessa de Deus em nossas vidas. Teremos a luz da vida. Se há alguém hoje aqui que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, também este é o momento. Declare para o Senhor, não precisa levantar a mão, não precisa vir dizer ao pastor que você aceitou Cristo como seu Salvador. Declare para o Senhor, na sua mente, no seu coração: Senhor, Tu és realmente a luz da vida. E a partir de agora, Senhor, eu não andarei mais nas trevas. Vamos orar. Convido o reverendo Josué para nos conduzir nesta oração. Ó Senhor, Tu és a luz do mundo. Tu dissipa as trevas que às vezes invadem os nossos corações. Nesse momento, o Teu povo está aqui à frente, pedindo mais dessa luz nas suas vidas. Essa luz cristalina,
Esta luz que faz com que cada um de nós sejamos um luzeiro lá fora. Ó Deus maravilhoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, pelo teu grande amor, mandando o teu Filho Jesus vir a este mundo que jazia em trevas, e ele nasceu lá em Belém. A luz brilhou para o mundo e continua brilhando, e que essa luz faça diferença nas nossas vidas. Abençoa a quantos vieram aqui à frente, tu sabes o motivo de cada um, e que eles saiam daqui mais e mais iluminados pelo teu Filho Jesus, em nome de quem nós te oramos, amém. Vamos agora na luz do Senhor. Provérbios capítulo 4, verso 18. Mas a vereda, o caminho, a estrada dos justos é como a luz da aurora, do nascer do dia, que vai brilhando, brilhando mais e mais, até ter dia perfeito. E esse dia perfeito nós vamos alcançar quando o Senhor Jesus Cristo voltar na sua gloriosa luz. Amém, Senhor.